Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulos 1, 2 e 3. Uma jornada sobre a justiça, a fé e a graça de Deus. Capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por isso, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade e depravação. Capítulo 2. O justo julgamento de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Pois as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Todos pecaram, mas a graça transborda. Que vantagem há então em ser judeu? Muita em todos os sentidos. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que concluiremos então? Estamos em vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com a língua enganam. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Conclusão. Resumo da esperança. Nesta jornada pelos 3 primeiros capítulos de Romanos, percorremos um caminho profundo. No capítulo 1, fomos confrontados com a nossa própria natureza e a necessidade urgente da verdade divina. Vimos que a criação inteira clama pela glória de Deus. No capítulo 2, aprendemos que Deus não olha para aparências ou títulos, mas para a sinceridade do coração. Ele é um juiz justo, mas também um pai que usa sua bondade para nos atrair ao arrependimento. E no capítulo 3, encontramos a luz no fim do túnel. Compreendemos que, embora todos tenhamos falhado, a justiça de Deus nos alcançou gratuitamente. Não por mérito, mas por meio da fé. Fomos justificados, resgatados e postos em paz com o Criador. Que as palavras desta carta guardem a sua mente e tragam o descanso que a sua alma precisa nesta noite. Você não está mais sobre o peso da condenação, mas debaixo das asas da graça. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Se este momento de paz foi importante para você, não se esqueça de se inscrever e levar essa luz para mais alguém. Descanse no Senhor. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.